Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta nessa belíssima Lisboa. Sabe que horas são? 7 horas da noite. Por quê? Porque a produção, me faz trabalhar às 7 da noite, que o cara liga, tô ocupado, desde ontem, tô ocupado, tô com compromisso. Aí o cara lembra de mim, se libera às 7 horas da noite. Mas o que importa é que estamos aqui para você, a despeito dessa rapaziada. E estamos aqui no Jardim das Amoreiras, em Lisboa, nesse belíssimo cenário, onde aqui atrás, que não aparece direito, porque a produção é ruim de imagem, né, meu cara? Aparece o belíssimo aqueduto, com estilo romano, da construção romana, desde o Império Romano, que levava água para as cidades, para as pessoas. 7 horas da noite, um belíssimo dia de sol, e eu aqui trabalhando para falar de geoeconomia, porque a semana bombou, meu caro. Mas antes de falar dos problemas da semana, queria agradecer, como sempre, os comentários, os xingamentos de dugnista, aquelas palavras depreciativas que os nossos haters dão, eu adoro. E mais ainda, todo o carinho e a generosidade que vocês têm conosco, principalmente a bondade de me aturar toda semana e fazer tão belos comentários. Mas vamos agora falar de geoeconomia, porque eu tenho pouco tempo, porque senão o produtor reclama, e muito assunto para falar sobre o que está acontecendo nessa semana, principalmente sobre como a guerra está migrando para a África, assuntos do Oriente Médio e, para finalizar, meu caro, o grande problema, ou melhor, a grande solução do mundo, o Pacífico da Ásia. O coração do mundo, o Oriente Médio, Israel, Irã, o cemitério dos impérios, OTAN e as suas milícias paramilitares. Meu amigo, a guerra caminha para a África. Você já viu no nosso Geoeconomia, tem mais de 2 anos que nós estamos avisando que já estamos na Terceira Guerra Mundial. E fato é que tudo virou uma arma na disputa não só pela hegemonia, mas também pelo sistema de governança geral do mundo, seja ela política, tecnológica, energética, financeira e jurídica. Tudo isso você já viu, não aguenta mais, eu sei, mas é importante ressaltar, porque é necessário para o Ocidente, para o Trump, gerar uma crise lá no Oriente, ou para empobrecer a turma de lá, ou para dominar. Geopoliticamente, meu caro, nessa guerra tecnocrática que vivemos, o domínio geopolítico da Ásia é absolutamente chave para poder manter uma hegemonia do Ocidente. Deixa eu te contar o que eu vi recentemente agora, cara, na última viagem que você me acompanhou no Fórum de São Petersburgo, no Fórum Econômico. Primeira coisa, movimento imenso de criação de mercados e de negociação entre os países do sul global e de um movimento de criação da sua própria governança jurídica, política, tecnológica. Ao mesmo tempo que eu me assustei, eu ouvi e vi uma corrida armamentista assustadora. China, Alemanha, OTAN, mas também Ásia e África. As unidades ucranianas, que são as top lá da Ucrânia, estão sendo mandadas à medida que a Rússia vai ganhando a guerra e a Ucrânia percebeu que perdeu essa guerra, o top dessas unidades, que na indústria militar eles falam que é o seguinte, 100% do exército, 80% eles falam que vão ser dizimados mesmo. 10% são quem pode fazer a diferença na guerra. E de 5% a 10% são pessoas que de fato podem e entendem a estratégia do jogo. E esses 5% a 10% estão sendo enviados já pelo exército americano, pelas forças da OTAN para a África, para iniciar um combate da África. Por quê? Porque a China domina hoje, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, principalmente, estão influenciando e financiando operações lá, e a Rússia está construindo uma influência geopolítica no local. Para essa turma, mandar os ucranianos para a África é chave para poder continuar dominando os sistemas energéticos. E esses caras estão saindo porque eles perderam o país, não tem mais território, não tem mais pátria, e eles precisam ser enviados para lutar para algum lugar. Esse é um problema que foi discutido abertamente em diversos campos, rodas, palestras dentro do Fórum Econômico de São Petersburgo. Pessoas comentando sobre esse sistema de armamentismo que está inevitavelmente acontecendo. A China está produzindo mísseis, drones, granadas em escala assustadora, assim como a Alemanha, que resolveu fazer esse movimento. Agora, entenda,
esse sistema não é trivial e tem mais coisa do que parece aí. E o que tem mais é que não estamos falando só de domínio, estamos falando de uma transição, uma mudança do eixo econômico mundial, que está indo, caminhando, inevitavelmente, para uma região extremamente importante dentro da Ásia. E dentro dessa Ásia, nada mais relevante do que o Pacífico da Ásia. Meu caro, para designar esse espaço que a gente chama, ou que foi chamado nos últimos 50 anos, que hoje eu defino como Pacífico da Ásia, a realidade é que a geopolítica sofreu inúmeras definições. Não é óbvio ter essa definição, ela não é natural. Veja, isso já foi chamado de Ásia, já foi chamado de Ásia Oriental, já foi chamado de Extremo Oriente, já foi chamado de Ásia Oriental ou Ásia Pacífico. Todos esses termos evoluíram, todos eles se sobrepuseram, se misturaram e se desassociaram de acordo com determinadas flutuações ou mudanças de contexto político-econômico que não são à toa, não foram. Cada evolução mostra ao longo do tempo diferentes atores por trás disso. Você teve o Japão, que usou a expressão Ásia Oriental da década de 30, na famosa grande época de uma esfera de coprosperidade também, quando a França, por exemplo, começou a usar o termo Extremo Oriente, no sistema, por exemplo, colonial europeu, que era chamado de Extrema Ásia, para usar, por exemplo, as memórias de um diplomata chamado Etienne Manard, que nasceu foi de 1910 a 92, mais ou menos, que ele viveu. E esse cara designava essa área como se fosse um mundo oculto, onde se exerciam poderes, jogos de poderes invisíveis, tamanha importância disso. Os Estados Unidos sempre preferiram a expressão Ásia-Pacífico, um termo que surgiu, na verdade, na década de 60. A China sempre se delimitou generosamente a integrar também essa região de forma paralela, né? Não direta, como a gente vai ver, mas através do grande oceano, no qual ela começou a estender as suas pretensões. O que é certo hoje, meu amigo, é que o Pacífico já foi chamado há muito tempo atrás de Lago Americano, mas ele se tornou uma nova fronteira, um espaço importante da nova geopolítica mundial. Alguns autores da área de geopolítica incluem na noção de Ásia um território gigantesco, muito grande, que é chamado continente asiático, que se estenderia lá da Rússia, do Oriente Médio até ao Oceano Pacífico, para sair de uma elasticidade aí de critérios que às vezes são subjetivos, emocionais, culturais. Eu prefiro dizer que esses países da Ásia vão ser definidos por um determinado número de atores, que são os 17 países que integram o que a gente chama de Pacífico da Ásia. Nessa região, eles incluem o Nordeste da Ásia, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Mongólia, China, Taiwan. O Sudeste Asiático, que são as Filipinas, Indonésia, Singapura, Malásia, Brunei, Timor-Leste, Tailândia, Birmândia, Laos, Camboja e Vietnã. Esses 17 países formam o que nós vamos analisar e pensar junto sobre essa região da Ásia-Pacífico. Você está achando que isso aí é pequeno, né? Se enganou, meu caro. Ele representa 60% do PIB mundial, 66% de todo o crescimento global. As empresas, produtos, tecnologias, os seus gostos, as práticas asiáticas estão cada vez mais presentes em todos os campos da nossa vida. Os modos de gestão, de organização, são estudados com atenção. Sem os turistas da Ásia, meu amigo, isso aqui, não estaria acontecendo. O setor hoteleiro estaria gemendo em Paris, Londres, Nova York e aqui em Lisboa. Veja a profusão, meu amigo, de restaurante japonês, tailandês, de fusions asiáticos, patos a Pequim. Tudo isso são aspectos culturais dessa região e econômicos. Atenção, não se engane. Em grande parte, meu amigo, o quadro da economia e do comércio já está adotando um determinado modelo social. E também, e aí é o mais importante, um projeto político, que é muitas vezes definido exatamente por uma série de políticas econômicas de construção de regras. Regras, lembre-se disso. E a China sabe que o seu melhor vetor de poder não é tanto o seu exército, o que é óbvio ele não negligencia não, mas as regras, padrões, redes,
como a estrutura relacionada, 5G, cabo submarino, redes elétricas conectadas ou não à infraestrutura de transporte que está sendo reordenado em diversos territórios. Nós já falamos isso na Guerra dos Mares, já falamos isso sobre o projeto de BRI, que é o Belt Road Initiative, e por aí vai. Só que o dilema hoje, para muitos estados, consiste em não sair exatamente de um sistema dominante, como eles pensam, que é o americano ou o liberal, para se tornar vítima de outro sistema. Ou seja, a Ásia quer se desocidentalizar, mas não quer se sinizar, ou seja, virar chinesa. É comum dizer hoje que o século XIX foi o século europeizado, o século XX americanizado, e que nós iremos enfrentar o século asiático. O fato, meu amigo, é que os maiores sucessos econômicos do século XXI virão da Ásia. Essa turma está se reorganizando, está reorganizando a economia global, usando as tecnologias mais avançadas, usando de forma concreta e pragmática, sabe o quê? A educação, enquanto o Brasil está prestes a aprovar o PNE, para continuar sedimentando e sacramentando o atraso completo. Programas wokes, numa reforma que só leva ao mesmo lugar. Enquanto isso, a Ásia se desocidentaliza, criando novos circuitos, criando uma construção de um poder soberano, não só entre países, mas entre blocos, um determinado bloco, o bloco da Ásia Pacífica. Na economia mundial, esses caras vêm se levantando há muito tempo e estão prestes, aliás, a resolver uma série de problemas e despontar de forma definitiva enquanto região para o mundo. De acordo com a CDE, meu amigo, enquanto o PIB, que é o Produto Interno Bruto Global, deve dobrar no período de 2020 a 2030, o dos Estados Unidos e da zona do euro, onde eu estou aqui, deve ter um fator de 1,5 a 1,6. Um desempenho abaixo do esperado, por exemplo, para a China, cujo número, o múltiplo é de 2,3, mas também do Vietnã ou da Indonésia, cuja expectativa é de 3 vezes. Para o ano de 2024 passado, o FMI anunciou um crescimento de 2,9% de forma global. A Ásia-Pacífico cresceu, meu caro, 4,2%. Em outras palavras, a riqueza relativa dos Estados Unidos, da zona do euro e do Reino Unido, que era 1,2 vezes menor do que a do grupo China, Coreia, Indonésia, Japão, poderá ser 1,8 menor em 2050. Ao longo de 30 anos, essa diferença foi aumentando lentamente, mas substancialmente. Em particular, graças a uma mudança em favor de quem? Sudeste Asiático. O relativo desmoronamento dentro desse espaço das economias do Nordeste Asiático, principalmente Japão e Coreia do Sul e até mesmo da China, não prejudicou o prognóstico regional. Algumas economias foram abaixo do esperado. A tarifa do Trump machucou a China, só que os outros países continuam crescendo de forma significativa. Em um mundo onde o sucesso é medido pela luz desse quantitativismo materialista sem vergonha, lembre-se que em 70 a região garantiu 12% da produção mundial, em 88, 15%. Em 2010, 25%. E hoje, em 2018, lá em 2018, em 38%. É uma produção que nos leva a refletir. As projeções econômicas prevêem que o limite de 50% da produção mundial será ultrapassado em 2050. Essa evolução esperada é absolutamente fácil de explicar. Por quê? Existe um crescimento agora deles orientado para a produção de um mercado regional e um consumo interno. Esses caras viveram de exportação e, assim como a China, resolveram fomentar o seu mercado interno. Nesse novo mundo, não é surpresa, então, que a fachada asiática do Pacífico Oriental seja considerada a mais dinâmica do mundo. Ela é considerada, meu amigo, a artéria vital do comércio internacional. Sou um poeta. Artéria vital, comércio internacional. Ficou bom, né? Então vamos lá. De acordo com os dados da CNUC-CT, 60% do tráfego marítimo, meu amigo, mundial, marítimo, passa por onde? Pacífico da Ásia. A região cujos circuitos de produção estão bem integrados às cadeias de valor, ela deve se beneficiar de qualquer recuperação econômica que está prevista
para até 2027, naquela região, né? Porque aqui, meu amigo, é Rêmen. A Europa está na fase do Rêmen, entende? Dentro das coisas, nós estamos vendo uma volta de um balanço protecionista que vai abalar aqui a economia. Desaceleração do circuito de livre comércio, graças a Deus. Declínio do aparato produtivo, infelizmente. Porém, uma reconstrução de novas nações soberanas. Em escala global, essa região do Pacífico da Ásia, ou Ásia-Pacífico, desempenha um papel crucial como centro de produção, sim, de comércio e também de consumo. Passou de 18% do comércio mundial em 77 para 36% em 2016 e 43% das exportações de bens intermediários em 2021. Os 10 países, meu amigo. Aliás, por que 10? São 17, mas existem 10 países, um subconjunto dentro desses países, uma associação das nações do Sudeste Asiático. Dos 17, 10 compõem essa associação: Birmânia, Brunei, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, Malásia, Singapura, Indonésia e Filipinas. Esses caras são tão importantes que eles criaram zonas específicas de exportação mundial e que nos últimos 30 anos saltaram de 4% para 8% de tudo que é produzido, ou seja, no mundo, em paridade com os Estados Unidos. Essa área da Ásia-Pacífica é tão importante que um subconjunto dela montou uma associação tão forte quanto a área. É uma coisa impressionante. E isso tudo se dá de forma favorecida com as tensões sino-americanas, ou seja, entre China e Estados Unidos. As cadeias de produção das empresas estão sendo motivadas pela essa rivalidade estratégica entre China e Estados Unidos e pela segurança dos suprimentos, que está se tornando uma questão absolutamente importante para qualquer sub-região cujo desenvolvimento depende de uma integração bem-sucedida com áreas de comércio. Em outras palavras, meu caro, a treta China e Estados Unidos favorece o Pacífico da Ásia. Outro sucesso desses caras, eles criaram centros financeiros, continuam a recuperar o atraso, recuperaram o sorriso após a pandemia, tentando ser poético aqui, né? Porque os caras realmente criaram uma capitalização de mercado dos principais centros financeiros da Ásia que são importantes. Hoje, esses números são extremamente relevantes. Estamos falando de um mercado de ações que vale 35 trilhões de dólares. Você pode até me dizer, com razão, Arthur, isso é menos que as bolsas de valores americanas, que estão na ordem de 45 trilhões hoje em dia de dólares. Mas é muito mais do que as bolsas europeias, que hoje, com os padrões relativos, variam aí, depende da cotação, mas 15 tri. Ou seja, esses caras criaram centros financeiros importantes. Enquanto isso, o nosso Brasil, né? A CVM atua contra o capital produtivo para favorecer o capital especulativo ou rentista, Itaú, Bradesco e BTG. Né? Bom, você sabe disso. O fato é que essa região lá da Ásia-Pacífico bombou. Eles criaram a Bolsa de Valores de Shenzhen em 90 e hoje é a sexta maior capitalização do mercado de ações do mundo. Aquela região de Singapura foi classificada como o terceiro centro financeiro no final de 2022, atrás de Nova York e Londres, e se torna hoje o primeiro centro financeiro da Ásia, com uma vantagem, meu amigo, definitiva, sabe para que setor? Tecnologia da informação e, óbvio, comunicação. Hong Kong está atrás de Xangai e Seul, mas também essa região está no top 10 do mundo. Estamos falando de uma região que botou indústria e setor produtivo e finanças. Em toda essa região, 11 dos 14 centros estão melhorando a sua classificação de risco. A Bolsa de Valores de Tóquio é a segunda maior bolsa de valores hoje do mundo em termos de capitalização de mercado. Meu caro, os caras estão construindo uma região de extrema força econômica. Os países da Ásia do Pacífico tiveram o maior crescimento nas últimas 3 décadas e vários fatores são mencionados. Uma base de fabricação que está se consolidando, uma melhoria nos ganhos de produtividade por meio de um aumento significativo da escala tecnológica e principalmente uma reorganização das cadeias de valor por uma atratividade financeira, ou seja, captação de recursos, uma urbanização acelerada, conectada, inovadora, mercados de consumo em ascensão. Então, você vê um crescimento
representativo dessa região. O que está acontecendo é que a poupança está lá e a dívida está no Ocidente. Espera-se, meu amigo, e isso é mais importante, que 1 em cada 3 membros da classe média mundial em 2030 viva na Ásia-Pacífico. Os seus gastos vão exceder o do resto do mundo. 1 em cada 3 membros da classe média estará lá. Na classe global de consumo geral, a classe média deve diminuir de 19 para 15. Só que há exatamente no Pacífico da Ásia que nós encontramos o maior número de milênios. Eles são quase 800 milhões de indivíduos. Meu Deus do céu, coitado dos pais. São 2,3 bilhões de indivíduos para 66 nos Estados Unidos e 60 na Europa. São consumidores ativos, otimistas, com uma grande maioria de 65% que acredita que vai viver melhor que os seus pais. Uma percepção positiva do futuro, totalmente oposta aos nossos amigos aqui europeus, onde 65% dos milênios que estão jogando bola aqui atrás, estão doidos para me dar uma pancada de skate, uma bolada, vão acreditar que viverão com menos dificuldade, com mais dificuldade do que os seus velhos. Meu amigo, na Europa existe uma mentalidade sombria, desencantada, e as perspectivas econômicas futuras não levantam grandes esperanças. E há uma falta de inovação causada por esse elefante gigante chamado União Europeia. 2 exemplos são muito interessantes do dinamismo do leste asiático: o tráfico marítimo e a urbanização. Meu amigo, esses 2 setores, houve uma invenção, uma inovação da Ásia e ela está propagando esses novos modelos. A Ásia-Pacífico se tornou o principal motor do tráfico marítimo global. A região passou de 17% do tráfego em 77 para mais de 35% em 2016. 45% do total de mercadorias embarcadas em 2022, de acordo com o relatório de 2023 da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, que é o CNCTAT, apontou esse crescimento. Sabe qual é o resultado? Ela se dotou do primeiro equipamento portuário do mundo. No segundo trimestre de 2023, as economias mais conectadas, conforme medido por um determinado índice, que é um índice de conectividade de transportes marítimos de linha, que é uma coisa bem específica, o LCSI, mostra que, em primeiro lugar, a China desponta, seguido pela República da Coreia, Singapura, Malásia e, finalmente, os Estados Unidos da América. Sim, tudo predispõe a região a uma grande litoralização das economias. E isso está diretamente ligado a uma nova funcionalidade dos mares, que não era previsto na geopolítica, como, por exemplo, cabos, a transmissão de cabos. E isso faz uma diferença significativamente. Agora, você acha que o europeu não está de olho? Claro que está. O Macron assumiu um novo papel nesse cenário geopolítico. E, de repente, ele aponta, sim, não como um salvador, mas como um grande defensor dos interesses globalistas aqui na União Europeia. Uma organização, que é essa União Europeia, de controle e símbolo absoluto da tecnocracia burocrática. Tanto é que o Macron foi lá e fez o quê? Visitou recentemente a região. Em Hanoi, depois na Indonésia e finalmente em Singapura, o presidente francês tentou se colocar, se apresentou como uma terceira via europeia para os tigres asiáticos, que estão escaldados, olhando, de um lado, o presidente dos Estados Unidos e o outro, as ameaças daquele vizinho do norte, grande e cada vez mais desinibido, chamado China. Sob a bandeira da autonomia estratégica, que no Brasil muitos liberais criticam e chamam de todo tipo de ataque pejorativo e palavrinha sem graça, a verdade é que o presidente francês quer se colocar como um pivô do Indo-Pacífico e buscar contratos, crescimento e bases militares na região que atendam a França, para buscar uma influência na região mais dinâmica do planeta. Um teatro crucial do impasse sino-americano. Como um defensor de regras multilaterais, o Macron cínico, né, velho? O problema da Brigitte é que ela bateu foi fraco, né? Bom, mas impedir
a lei do mais forte. Esse é o papel do Macron na região. Ele está fazendo uma reação dessa tecnocracia burocrática. Ele está chegando dizendo, gente, eu posso estar com regras, eu posso ser o ponto de contrato, eu posso ser o isentão, eu posso ser o candidato do sistema lá no Brasil para acalmar os ânimos. Essas táticas, meu amigo, já começaram a surgir lá em Bangkok em 22 e estão cada vez mais avançadas. A França tenta buscar contratos ferroviários e nucleares, enquanto que o país em desenvolvimento de mais de 100 milhões de habitantes, por exemplo, multiplica projetos de infraestrutura sob a égide do seu novo líder, que é o Tolan. Paris tem prometido para esses caras dezenas de acordos e durante essa viagem de uma semana lá, que foi feita recentemente, eles tentam um contrato estrutural importante. Tentam capturar parte da receita do projeto de trem de alta velocidade de 1.500 quilômetros, 1.500 quilômetros, entre Hanoi e a cidade de Ho Chi Minh, uma prioridade do empreendedor secretário-geral do Partido Comunista Vietnamita. Pois bem, esse é o sonho do Macron. Curioso, né? Ao mesmo tempo que ele vai para o Lula e pede para que o Brasil não se desenvolva, mantenha regras ambientais ou ambientalistas que só são, no fundo, desculpas para segurar o desenvolvimento do Brasil, lá no Partido Comunista Vietnamita, ele quer fazer trem de alta velocidade. É abraço no Lula, dedada na gente, abraço na Janja e política para a França, dinheiro do bolso do francês e trem de alta velocidade, que para o Macron não polui, né? Só polui o nosso. A equipe francesa quer participar desse colossal projeto, que tem uma conta pequena, 67 bilhões de dólares. Aquelas coisas que comunista adora, né? Bom, deve ser uma grande corrida entre a China, o Japão, para poder capturar esses dados. Você acha que eu vou por aí? Não. A França também quer a energia nuclear civil. Quer construir lá energia nuclear. E o Brasil? O Brasil não. Energia nuclear no Brasil não. É perigoso, tá? Só no Pacífico da Ásia que pode. Aí pode. Para o Macron, o momento é oportuno. Em abril agora, ele falou que os Estados Unidos está negociando com o Vietnã e, por isso, existe uma oportunidade significativa e cabe às empresas francesas aproveitá-la. Pois bem, a França tem uma participação muito pequena no mercado do Vietnã, 0,5%, ocupa a 21ª posição, está atrás de potências asiáticas, como a Coreia do Sul, até mesmo o Japão. Mas ela está lá, promovendo uma parceria estratégica geopolítica entre governo e empresas, tentando promover e capturar recursos dessa região. Depois, o bonitão lá do Macron foi para a Indonésia, onde ele quer selar o novo status do arquipélago e se colocar como parceiro-chave na defesa. Veja bem, cara, imagina os franceses defendendo alguém, né? Bom, ele quer fazer isso e a partir dessa visita que foi feita em 28 de maio, ele foi para Jacarta e foi recebido pelo francófilo Prabowo Subianto, que foi o idealizador da compra de 42 caças Rafale, cujas primeiras entregas estão sendo previstas para o ano que vem, sem mencionar em 2 submarinos, o Scorpion e também o porta-aviões Charles de Gaulle, que fez uma rara escala em Lombok, estabelecendo no país, o país de 17 mil ilhas, como uma nova base de apoio logístico para as Forças Armadas Francesas. E o nosso Brasil, enquanto isso, está proibido sequer de explorar a margem equatorial, né, graças ao Macron. Pois bem, a visita do Macron foi muito aplaudida pelos vietnamitas. Eles disseram que com essa visita poderiam mostrar a Pequim que não são lacaios e que estão sendo cortejados pelo mundo todo. Só que é um mercado muito difícil de penetrar. E o Vietnã também tem uma interna pressão de 2 dos seus principais parceiros, que vocês sabem bem quem são. O fato é que, de forma geral, meu caro, lá está se posicionando uma grande guerra de influência e que irá também significar uma tentativa de domínio político e econômico. Recentemente, o ministro das Relações Exteriores do Sudeste Asiático, todos eles se reuniram em Kuala Lumpur e apresentaram um plano de visão comunitária, que era ASEAN 2045.
Esse plano ficou conhecido como ACV, quase com AVC, mas é ACV 2045, e tinha como objetivo servir como um roteiro para que as nações da ASEAN aumentem, né, a sua produtividade econômica e garantam a estabilidade regional. Esses caras estão construindo um plano de região, enquanto a gente não consegue nem falar em plano de país, porque os liberais reclamam. Não pode ter plano de país, só pode ter plano de privatização. Vende tudo. Para quem? Para os asiáticos, né? Essa ideia genial dessa turma. Lembre-se que a ASEAN tem uma organização intergovernamental. Ela é composta pela Indonésia, Vietnã, Laos, Brunei, Tailândia, Mianmar, Filipinas, Camboja, Singapura e Malásia. Ou seja, essa galera, que parece uma grande terceira, com todo respeito, não fique chateado, mas parece uma terceira divisão da série do Campeonato Brasileiro, está tendo um plano de país e de região muito mais eficiente que o nosso Brasilzão. E o pano de fundo dessa reunião tinham Tailândia e Camboja, que se envolveram, meu amigo, numa pancadaria, um confronto fronteiriço que reacendeu tensões antigas. O couro estancou lá. Esse impasse não foi um acontecimento isolado. Nessa região, apesar de todas as aparentes convergências, existem enormes queixas territoriais que se assemelham entre diversos vizinhos e tem uma série de consequências que vão desde protestos diplomáticos à pancadaria em estado puro, conhecido na imprensa como conflitos armados. O fato, meu amigo, é que isso foi exemplificado agora, no dia 28 de maio de 2025, quando ocorreu uma troca de tiros fatais entre guardas de fronteira tailandesa e os cambojanos. A disputa envolvia o complexo do templo Preah Vihear, da era, acho que, de Angkor, e remonta, meu amigo, aos esforços de mapeamento da era colonial, famosa treta antiga. Entende? E apesar dessa decisão que houve do Tribunal Internacional de Justiça, que é de 62, de que essa região de Preah Vihear pertencia ao Camboja, a realidade é que as demarcações das fronteiras do norte não foram estabelecidas e o conflito na área ocorreu, né, anteriormente inúmeras vezes. Um exemplo foi entre 2008 e 2011, onde teve um conflito severo na região. Ou seja, apesar dos caras terem grande possibilidade de encontro e convergência, eles também têm profundas divergências e, mesmo assim, conseguem fazer um plano para a região. Em resposta a esse último incidente, a Tailândia foi lá e instituiu restrições de fronteira, interrompeu o fluxo de eletricidade em algumas áreas, o famoso cortou a luz, proibiu a importação de frutas e vegetais do Camboja e algumas mesmo foram bloqueadas. E proibiu filmes e programas, né? Em contrapartida, o Camboja proibiu filmes e programas de TV tailandeses. Quer dizer, não pode ver novela tailandesa. Foi a retaliação dos caras cortar a luz. Realmente, você ficou sem luz, não vai poder ver a novela, né? Vamos embora. Então, as tentativas, na verdade, de tentar resolverem isso por meio de uma comissão conjunta de fronteira e resolver pacificamente, falharam até o momento brutalmente. E a decisão do Camboja, então, foi levar a disputa para essa CIJ e que vai rolar um julgamento, e isso foi repreendido pela Tailândia, porque a treta lá, para eles, deve ser resolvida bilateralmente e não uma decisão conjunta. Ou seja, não existe o princípio de uma influência soberana nas decisões, ou coletiva soberana, em incidentes que são locais, entende? Então eles querem aproveitar e fazer essas integrações para poder, de fato, resolverem os seus problemas localmente, a despeito de um plano conjunto de desenvolvimento, mas nunca uma usurpação da sua soberania. E veja, não é só por aí não. A atividade da China também tem zona cinzenta, tá? Por exemplo, disputas territoriais em diversos países persistem. Tem uma área particular que é bastante controversa, que fica nas ilhas de Spratly, e ela é reivindicada em diversos graus, né, pelo Vietnã, pela China, pela Malásia, Brunei e pelas Filipinas. Em novembro agora do último ano, a Malásia apresentou uma queixa ao Vietnã sobre a expansão das suas ilhas de forma artificial. Além disso, apesar dos caras terem concordado em cooperar em algumas questões do Mar da China Meridional, o fato é que Hanoi enviou uma cartinha para Manila, agora em maio de 25, e contestou as suas ações, por exemplo, na região de Sandy Cay. Ou seja, existe um barril de pólvora ali. Quer depender, por que eu estou falando isso tudo para você? Quer depender do desempenho econômico e da prosperidade feita por esse projeto do ACV 2045,
que vai abranger 4 pilares, que é segurança, política, economia, sociocultura e conectividade, a depender disso e de capacitação institucional, é claro que ela vai estar sujeita, ou pode estar sujeita, a movimentos de desestabilização. Por exemplo, vindo da OTAN, da China, dos Estados Unidos, da Rússia e do Oriente Médio. A liderança regional tem assuntos globais importantes, porém, também tem problemas relevantes, históricos, que seriam fáceis de serem estimulados para gerar desestabilização. Só que esses movimentos de desestabilização, esses movimentos que são fáceis, eles geram um novo tipo de guerra. Não acha que vai ser uma guerra como nós a conhecemos. Existe um outro movimento, totalmente não óbvio, e é o tipo de guerra que a Europa está se preocupando e está se preparando. Veja, muitos dizem que o conflito entre Ucrânia e Rússia, ela foi uma guerra de atrito, mas ela foi também um confronto tecnológico extremamente moderno e que gerou uma coisa chamada Guerra Cinza, ou seja, um futuro confronto entre países, e que um dia pode ser até feito com o Kremlin, ele vai assumir uma forma de um conflito chamado de Zona Cinzenta. Zona Cinzenta, meu cara, é um estado de coisas, um intervalo de coisas que acontece entre a guerra e a paz, entre esses atos de agressão, mas que são difíceis de atribuir de forma inequívoca e de se responder de forma proporcional. Esse foi um tema, inclusive, uma entrevista que eu fiz com o Leonid Savin, em Moscou, que já está no nosso canal do Quinto Elemento. Tá? Então, isso provavelmente não começou lá atrás apenas entre os países. Começou quando você teve ataques a infraestruturas críticas. O exemplo da Ucrânia, de zonas cinzentas, é um caso clássico de uma guerra que começou de um jeito e evoluiu para uma guerra convencional. Mas isso tem acontecido de forma geral. Por isso, meu amigo, é que o primeiro-ministro japonês enviou um sinal claro ao mundo e ao Trump. Ele mostrou que existe uma relação com o mundo que está em péssimo estado. Por quê? Porque dias depois de dizer que participaria dessa cúpula da OTAN que aconteceu agora em Haia, o Ishiba desistiu de ir no último minuto. É uma sinalização absolutamente importante, porque ele se junta a outros 2 líderes da região do Indo-Pacífico, que foi o primeiro ao ministro australiano, o Anthony Albanese, e o presidente sul-coreano Lee Jae-myung, acho que é isso, que também deram um no-show na cúpula. Não foram, falta. A mídia japonesa falou que o cara cancelou a viagem porque ele tinha uma reunião bilateral com o Trump. Só que ele disse que isso seria assim improvável de acontecer e uma reunião, assim como era a reunião dos 4 Indo-Pacíficos que eram parceiros da OTAN, que é a Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul e Japão. Então o Japão foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, né, e disse lá que queria fortalecer o seu relacionamento com a segurança com a OTAN. Mas se fosse importante mesmo, o Shiba, né, teria ido. Então isso mostra que ele está revendo o seu relacionamento com não só o OTAN, mas com o Trump. E por causa das severas tarifas que foram impostas. Mas principalmente, vamos ser sinceros, por causa da dúvida em relação às alianças militares. O Ishiba tentou dar alguns sinais. Né? Ele foi o segundo cara a ligar lá para o Trump, a visitar a Casa Branca. Depois, o primeiro de todos, né, foi o Benjamin Netanyahu, mas logo depois foi o Ishida. E ele também tem sido pressionado, por outro lado, pelo Trump para aumentar o seu gasto de defesa. Segundo o Financial Times, o Tóquio cancelou essa cúpula que existia entre os ministros da Defesa e das Relações dos Exteriores dos Estados Unidos e do Japão por causa exatamente dessa demanda de aumento de gastos militares, o que o Japão negou imediato. Então, o ministro de Relações dos Exteriores do Japão disse abertamente que existia uma determinação dos Estados Unidos que o Irã adquirisse armas nucleares, e eles apoiariam isso. Só que, por outro lado, a verdade é que o Japão tem boas relações com o Irã, sim, e tem atuado com uma ponte indireta com o Ocidente. Se lembra que o Shinzo Abe, que foi o primeiro-ministro, chegou a visitar o Irã em 2019. Então o Japão, ele continua assim, fortemente dependente do petróleo do Oriente Médio, foi afetado e tem uma preocupação com o fechamento do Estreito de Hormuz, que o Irã fez, e também tem uma preocupação com o aumento dos gastos militares, que ele não tem dinheiro para fazer. O Ishiba priorizou, sim, o seu compromisso em defender o direito internacional em uma ordem baseada em regras, que não é mais o que está valendo para diversos países da região, porque existe uma manobra clara para erodir esse sistema de normas globais que simplesmente geraram um momento de crise inevitável no mundo.
Além disso, o Japão, por exemplo, também está enfrentando o mesmo dilema que outros aliados americanos. Como você vai administrar as relações com o governo Trump, que vai pregar sempre America First e que se tornou, ao longo do tempo, um aliado indecifrável? Porque, como a gente falou no último programa, o Trump opera com o caos. Então, eles estão começando a não entender como estabelecer relações diplomáticas. Veja, na cabeça do Japão, se eles forem atacados, eles vão precisar fazer alguma coisa para ser protegidos. E os Estados Unidos não necessariamente vai querer comprar essa briga. Apesar do nível de cooperação de segurança, a relação é que esse nível, de fato, ele tem sido bastante comprometido por uma série de problemas históricos, geopolíticos, econômicos e mesmo de capacidade de você usar da sua força militar numa guerra dessa dimensão. O Japão provavelmente vai continuar expandindo seus laços de segurança com parceiros além dos Estados Unidos, por exemplo, como a OTAN, a União Europeia, vai conversar com a Índia, vai fazer acordos com a Filipinas, com o Vietnã e até com os países da ASEAN. E, eventualmente, até tentar uma reaproximação, ainda que frágil, com a Coreia do Sul. Por outro lado, meu amigo, a terra do Kim Paim, lá, a Austrália, é agora o parceiro de segurança mais confiável do Japão. Os caras estão considerando comprar fragatas, a Austrália, né, japonesas, da classe Mogami para a Marinha Real Australiana. E se esse acordo com o AUKUS, com os Estados Unidos e o Reino Unido fracassar, os submarinos japoneses, na visão da Austrália, será uma alternativa. Veja, o mundo todo, todos os países estão pensando em armamentos militares, porque há pressões políticas, no caso do Japão, inclusive internas, cada vez mais firmes para você lidar com a questão. Nós estamos vivendo um grande momento de tensões econômicas e políticas e de um armamento em série. O governo minoritário do Japão, lá do Shiba, ele tem lutado também com as pesquisas de opinião que têm mostrado um descontentamento generalizado com inflação, custo de vida, salário, escândalo político, incerteza geopolítica. Recentemente, o partido sofreu o seu pior resultado nas eleições para a Assembleia Metropolitana lá de Tóquio e conquistou o menor número de assentos da sua história. E, meu caro, a situação não é trivial, porque à medida que o Japão sofre, se arma, a Austrália se arma, o mundo se arma e há uma tendência da OTAN jogar, e por causa dos Estados Unidos, jogar soldados para a África, nós tivemos uma reunião da OTAN. E essa reunião da OTAN concordou em aumentar os gastos de defesa da Europa para 5% do produto interno bruto, apesar da Espanha se recusou e falou que não vai fazer nem a pau. Só que esse tipo de meta não é obrigatório, ela não existe unanimidade. Ela significa que cada membro da OTAN pode ou não, de acordo com a sua possibilidade, e não tem penalidade se o cara não fizer, entende? Só que a gente tem que lembrar que a OTAN é formado desde sempre, se você não viu o nosso Geoeconomia sobre a Tecnocracia, o James Burger, da Sociedade Administrativa, veja, porque ela é formada e garantida pela CIA. Dentro da OTAN existem grupos paramilitares de desestabilização que fazem terrorismo interno, sim, tipo o Gládio e o P2, com laços com a máfia, maçonaria e por aí vai, tá, amigo? Não é pouco, não. Esses caras foram pensados com a CIA, lembre-se do James Burger, já falei. Agora, olha o que aconteceu. Todo mundo pensou que depois da Segunda Guerra Mundial haveria na Europa uma promotora da paz, né? Os aliados chegaram, inclusive, a admitir a desmilitarização completa da Alemanha, uma estratégia de desindustrialização, de empobrecimento provocado para a Alemanha, um desmantelamento da sua capacidade industrial e até mesmo de repartição da sua área territorial, ficando a Alemanha reduzida a uma nação agrícola. Roosevelt, Churchill e Stalin concordaram com esse plano para desmembrar a Alemanha, prevendo a entrega dos seus territórios para a França, Rússia e Polônia. E inclusive uma desnazificação estratégica, energética, que era nada mais do que o fuzilamento dos grandes nazistas na sequência do julgamento de um tribunal militar. Tá? Ou seja, caso os caras, obviamente, tivessem cometido os crimes de guerra. Só que surgiram, meu amigo, historicamente, os Estados Unidos. E eles aproveitaram a fraqueza da Europa para domesticá-la e usaram um instrumento brilhante. Os Estados Unidos, desde cedo, apontaram no sentido da recuperação econômica, política e militar da Alemanha, e com a cumplicidade de alguns aliados europeus dos Estados Unidos. E ao invés de ela ser desnazificada, ela foi renazificada através de alguns aparelhos de guerra. Logo que se tornou certa a derrota do nazifascismo, meu amigo, as potências ocidentais
com os Estados Unidos na vanguarda, recrutaram quadros nazistas para a indústria militar, para o serviço secreto, para as forças policiais e para as forças armadas. Houve milhares de casos. Vou dizer alguns casos aqui. Reinhard Gendel, chefe dos serviços secretos militar da Alemanha nazista na Frente Leste. Klaus Barbie, o carniceiro de Lyon, alto quadro da Gestapo. O general Adolf Heusinger, chefe do departamento operacional do alto comando do exército da Alemanha nazi, que em 61 foi nomeado presidente do Comitê Militar da OTAN. Entre os cientistas, os Estados Unidos recrutaram Werner von Braun, que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do programa espacial americano, entre muitos outros quadros importantes na indústria de produção de armas químicas e biológicas que, na cabeça dos americanos, poderiam ser usadas no extermínio contra inimigos, em muitas guerras que depois foram promovidas pelos Estados Unidos contra inúmeras regiões do mundo. Entre os recrutados ao serviço do mundo livre, veja bem, vários membros dos grupos nazi-ucranianos que colaboravam com o exército nazi invasor. Esses caras perseguiram e mataram milhões de judeus e cidadãos ucranianos. Fizeram inúmeras operações de resistência e também de barbárie nazista. O mais destacado, Stefan Bandera, chefe de um grupo cujo objetivo político era consolidar uma nova ordem ética na Europa do Leste e destruir a influência judaico-bolchevique. Por isso, Bandera foi proclamado herói da Ucrânia pelo governo americano de Kiev, que, aliás, está a lutar agora contra a União Soviética em defesa dos princípios e valores comuns da Europa. Bom, para a Europa, veja só, esses criminosos de guerra viraram heróis. Essa é a turma do Zelensky. Essa é a turma que está indo para a África, meu amigo. Assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e o Reino Unido planejaram uma União Federal Europeia sob o comando, que era a ideia de uma cidadania comum, anglo-americana. A Europa continental seria um satélite, um simples membro de uma zona de livre comércio com o Império Anglófono. Um projeto de integração europeia, mas de arsenal e econômico, contra os perigos da expansão do comunismo. Em 57, esses caras começaram a construir a Europa alemã, o Império das Regras alemães, que tem governado a Europa desde então, esse excesso de burocracia. A vitória da contra-revolução monetarista dos anos 70, que perdeu para o neoliberalismo no Tratado de Maastricht. A Europa alemã simplesmente virou o país neoliberal que favoreceu o ganho de capital financeiro e os oligopólios. A idade das trevas da macroeconomia, o neoliberalismo, configurou, até na opinião de vários, um projeto de submissão aos imperativos do livre mercado, ou seja, dos bancos, provocando danos materiais, morais, sociais e culturais. Esse neoliberalismo é a base doutrinária do culto europeísta que se afirmou com a primeira região laica da história, o There is no alternative, de Thatcher, o respeito com o primeiro dos dogmas. Já tentou rediscutir com um neoliberal? Meu amigo, o cara só sabe falar, leu o Adam Smith, você é um burro, não sabe nada, porque o livre mercado é um papagaio, porque ele não consegue entender a origem das suas ideias de forma verdadeira e a substância e consequência do controle dos oligopólios. Mas essa OTAN está migrando para a África. A OTAN reafirmou o seu compromisso com uma defesa coletiva, já consagrado na Carta da OTAN. Lembre-se do artigo 5º. O presidente Trump, a bordo do Air Force One, estava agora a caminho da OTAN, afirmou que há diferentes maneiras de interpretar esse artigo 5º. Disse que cabe ao presidente dos Estados Unidos e outros membros da OTAN decidir por eles se responderão. E como responderão a um ataque a um membro da OTAN? Por quê? Porque uma das preocupações do ZELA é exatamente que um membro da OTAN provoque uma guerra contra a China, contra a Rússia, contra o Irã, fazendo obrigatoriamente a declaração do artigo 5º, que, segundo Trump disse, óbvio, tinha a intenção de deixar claro que ele está sujeito a uma interpretação e não uma obrigação automática sob o tratado da OTAN. Obviamente, quando o Trump disse isso, a turma gritou, né? Por quê? O que eles querem é dizer que um ataque armado contra uma ou mais delas na Europa ou na América do Norte será um ataque contra todas elas. E todos concordam que se tal ataque armado ocorrer, cada uma dessas nações tem um exercício do direito de legítima defesa individual ou coletiva reconhecido pelo artigo 51 das Nações Unidas. Bom, meu caro, óbvio que isso é uma parte do artigo. As ações que eles querem fazer é tentar levar obrigatoriamente todos para uma guerra mundial, coisa que é típico dessa expansão da OTAN desde a época Clinton, como você já viu aqui no Geoeconomia várias vezes. Essas medidas, meu amigo,
são tomadas em geral pelo Conselho de Segurança, mas o fato é que há uma inexplicável expansão da OTAN que deveria ser uma aliança de defesa, mas se expande. É curioso, né? Só que essa turma está lotada de órgãos paramilitares e esses órgãos têm causado destabilização, eventos típicos do Gládio e do P2. De volta e meia aparece um esfaqueamento na Alemanha, um atropelamento de carros num grupo de Natal, coisas inexplicáveis que são feitas para aterrorizar os europeus e as pessoas pensam, de onde vem isso? Aparentemente é sempre o lobo solitário. Parece uma alcateia, né, de lobos solitários, né? Que contradição, né, meu amigo? Mas todos esses tópicos estão caminhando para tentar empurrar os Estados Unidos e o mundo para uma guerra que só interessa à CIA, mas não interessa necessariamente aos Estados Unidos. Muito embora ele tenha interesse em destabilizar a Ásia, há interesses divergentes e contraditórios nos Estados Unidos e já falamos também nos Estados Unidos, no Geoeconomia. Existe uma guerra entre Pentágono e CIA que ainda não foi aplacada. Atenção! Agora, há uma importante razão para esse artigo 5 não ter sido declarado ainda. Imagine agora a Turquia, que declara ter sido atacada pelo Iraque, apoiando os curdos. Alguém vai se juntar nessa luta? Não exatamente, né? Na verdade, a linguagem desses artigos, que tenta definir, principalmente o sexto, o que é o ataque, é muito instável. Ela é desatualizada e verdadeiramente ela deveria ser reescrita, mas é muito improvável que a OTAN faça. Além da linguagem do tratado e dessas supostas obrigações, a questão mais importante é se a aliança da OTAN vai realmente significar algo verdadeiro, mesmo com os gastos de defesa. Porque hoje existe falta de dinheiro e base industrial e mão de obra. Não há um único país da OTAN com orçamento ou possibilidade de financiar essa obrigação de 5% dos PIB. Os grandes países como a Alemanha ou França estão em recessão. O euro, ainda que se mantenha valorizado, em breve pode entrar em colapso, sim, principalmente porque as economias não estão sustentando essa crise. Os 5%, se for possível, ele não é factível do ponto de vista real econômico. Vai ser necessário a emissão de mais dinheiro. Mas é a base industrial. Onde estão? O fato é que grandes empresas como a Bayer no Reino Unido e a Airbus já lucram, óbvio, em tantos outros lugares com negócios militares e comerciais. Mas, por exemplo, a Bayer tem uma presença grande nos Estados Unidos, que existe uma produção significativa. Existe uma subsidiária americana que atua no projeto de desenvolvimento e fabricação de uma enorme gama de produtos de veículos blindados, combate, armas navais, sistema de guerra eletrônica. Ou seja, se a Europa aumentar o gasto aqui, o dinheiro vai para os Estados Unidos. Construção naval, fabricação de submarinos. E a Airbus, ela lucra no setor civil de aeronave? Sim, mas como outras empresas, também como a Siemens, tem forte caráter estratégico militar. Ou seja, meu caro, assim como a Lockheed, a General Dynamics e a RTX, que era aquela antiga Raytheon, todos esses consórcios existem e têm duplo caráter. Só que eles não têm uma capacidade militar para atender, capacidade industrial para atender demandas americanas e europeias em série. São sérios problemas estruturais e operacionais. Por isso surgem novas tecnologias da Palantir, como a inteligência artificial, que está sendo aplicada a diversos produtos militares para garantir e suprir o problema industrial da Europa, principalmente com os problemas que estão tendo na fabricação de equipamentos, o que envolve semicondutores e também outros problemas de produção, como tiveram na Holanda. Ou seja, meu amigo, o que nós estamos vendo é uma pressão militar, mas sem capacidade de efetivá-la industrial, pela falta não só de capacidade industrial, de mão de obra. Por isso é que essa ideia de uma reindustrialização geral dos países ela é meio falsa. Porque veja o Brasil, nós temos mão de obra para reindustrializar. Veja um garoto que é do colégio brasileiro em matemática. Você acha que ele tem condição de competir com o chinês? Agora, olha, o Plano Nacional de Educação que está sendo aprovado no Congresso Nacional. Qual a probabilidade de você formar em 30 anos, 24 anos, engenheiros de verdade que compitam com esses caras? Ou seja, a industrialização é uma ficção do jeito que ela está sendo feita hoje. Está sendo construída esse Plano Nacional de Educação para continuar a criar lacunas educacionais no Brasil que impeçam a sua industrialização.
apenas gerando dinheiro para comprar serviços industriais de outros lugares, assim como a Europa terá que comprar dos Estados Unidos. Como se já não tivéssemos problemas suficientes, o exército britânico é menor do que na época da Revolução Americana, menos mobilizável. Atenção, eles não parecem muito, tá? Mesmo nos desfiles. As Forças Armadas na Europa é antiga, mal conservada, tem problema de mão de obra, necessidade de profissionais, não tem equipamentos. O pior problema está então nos exércitos terrestres, nas capacidades navais, nas forças aéreas. Tudo isso tem um problema central, mão de obra. A OTAN não fez uma pergunta séria sobre como resolver os seus problemas estruturais. Os melhores equipamentos estão sendo transformados em sucata na Ucrânia. É improvável que eles sejam substituídos rapidamente. Mesmo com um aumento de gastos, não existe capacidade instalada. A cúpula recentemente da OTAN não conseguiu entender ou responder como esses sistemas de defesa serão atualizados. Por exemplo, a Ucrânia é uma luta hoje que está fora do artigo 5º. Foi um programa ambicioso de gastos e simplesmente levaram a lugar nenhum. Ou seja, essa conferência da OTAN, que vai continuar pensando num sistema de expansão, não chegou a nenhum lugar concreto. A ideia dessa autodefesa da aliança, esquece. O fato é que haverão mais conflitos, sim. Haverá mais conflitos, sim. Os russos têm hoje um olhar bastante claro nisso e começaram a migrar também para a África. Veja, a Rússia nunca teve uma colônia africana. Ela começou, sim, a fazer alguns movimentos no século XVIII por reação à política inglesa. Em 47 é que ela começou a desenvolver relações diplomáticas com países africanos por causa da Segunda Guerra Mundial. E a partir daí, ela foi seguindo uma certa inatividade, principalmente depois que acabou a União Soviética. Só que agora, recentemente, os países africanos entenderam que eles não têm que ficar entre o modelo americano e o chinês. Eles podem criar os dele e fazer diversas alianças. E começaram a pensar a fazer um jogo geopolítico, ainda de forma muito ingênua, muito mesmo, mas tentaram fazer um jogo geopolítico para proteger os seus interesses econômicos. O objetivo final desses caras, dos americanos, chineses e russos, é dominar, obviamente, influenciar os recursos naturais e as áreas de inteligência e militar na África. Cada um está fazendo de um determinado jeito. Evidentemente, China e Estados Unidos são mais importantes, a Rússia ainda é estado inicial. Para isso, existem diversas formas de influência. Veja, durante a Guerra Fria, os russos tentaram apoio diplomático, econômico, militar, libertação em vários países, tipo Congo, Etiópia, Guiné, Madagascar, Tanzânia, e vários jovens africanos foram educados em Moscou. Tanto que você tem vários hoje africanos que falam russo. E é até engraçado, para a gente que não está nem imaginando que se poderia acontecer. Mas existem diversos e que têm uma relação histórica com eles. Só que exatamente por isso, porque a Rússia, assim como a África, assim como o Pacífico da Ásia, começaram a ser importantes em função ou do seu mercado, ou da sua força de energia, ou da sua capacidade marítima, no caso da África, a sua localização, o seu potencial populacional, demográfico e energético se tornou chave. Não por menos, existem não 3, mas 4 países que atuam nessa região. Emirados Árabes, China, Rússia e Estados Unidos. Para onde vai essa guerra? Hoje, ela se deslocará para a Ásia. Essas coisas, esses conflitos que foram mais cortinas de fumaça, como Israel e Irã, que parecia uma festa junina, né? Sabe aquele, olha a cobra, mentira, olha a guerra nuclear, brincadeira, acabou. Como se fosse uma coisa simples. Vamos uma guerra nuclear, não é uma brincadeira, morreu. Então, em uma semana, acabou. Porque o cara destruiu tudo e morreu. Tudo isso é cortina de fumaça. São ajustes da inteligência artificial de armas para ver certas efetividades de ação e reação para sentir como certos países vão reagir em determinados conflitos. O fato é que esses conflitos estão aquecendo. A produção armamentista no mundo está subindo. Áreas econômicas estão sendo criadas, relevantes, enquanto a própria Ásia tenta se desocidentalizar. Uma Europa preguiçosa, uns Estados Unidos em dúvida, rachado ainda entre si e Pentágono, e um Brasil, né, meu amigo, inoperante, dormindo, discutindo censura em rede social. Bom, meu amigo, para onde vai essa guerra, você já sabe. Será assunto para o próximo não, para um dos próximos Geoeconomia.